Boa tarde. Vamos começar a nossa palestra sobre mini índice futuro. Mini índice é um ativo, é um derivativo, e todo derivativo, o nome tem essa nomenclatura derivativo porque deriva de alguma coisa. Então todo contrato futuro, todo contrato de derivativo deriva de um ativo objeto no presente. Então temos aqui o índice futuro, porque existe o índice à vista. Existe boi futuro, porque tem um boi à vista. Existe café futuro, porque tem café à vista, né? Existe laranja futuro, porque tem laranja à vista. Existe dólar futuro, porque tem um dólar à vista. E assim por diante. E dentro, né, desses derivativos, existem contratos que chamam de os contratos normais, né, contratos grandes, e tem os mini contratos. Ou seja, mini contrato, ele chama mini porque ele é uma fração do contrato grande. Então, se eu pego aqui, por exemplo, um índice futuro grande, INDQ12, o mini contrato o índice grande INDQ12, o mini índice o mini índice é o WINQ de queijo 12. Então o índice grande tem, olha o comportamento do índice grande e olha o comportamento do mini índice. Eu vou botar aqui gráfico diário. A gente vai ver que, na verdade, o movimento do índice grande reflete o movimento do mini índice. Só puxar um pouquinho para baixo aqui. Tá certo? Aqui ele testou a retração mini índice. Testou a retração de 76,4 de Fibonacci. O índice grande testou a retração de 76,4 de Fibonacci. Fechou com spinning top. O mini índice fechou com, na verdade, o spinning top, né, meio com um harami. Meio não, um harami, que é a figura de reversão, apesar do candle ter negativo. Olha só, muito parecido. Fechou com um spinning top, um harami, enfim, um candle um pouquinho menor. Então a diferença entre um e o outro é muito pequena. Então o que acontece no índice grande acontece no índice pequenininho. Os gráficos são os mesmos, os padrões são os mesmos. E um ponto fundamental quando a gente vai operar o índice grande, na verdade são dois, seria primeiro, a gente tem que entender que um derivativo é alavancado. O que é algo alavancado? Pega uma caneta que está na sua mão, você põe essa caneta na pontinha do seu dedo, suficiente para você segurar de um lado, né, pouquinha coisa só para você segurar do outro, e o resto da caneta do outro lado. Aí você pega, põe entre os dedos, né, deixa um pedacinho do lado de fora, enquanto a maior parte está do outro lado. E com esse pedacinho que está do lado de fora, você mexe um pouquinho essa caneta na parte menorzinha, mexe um pouquinho com ela. Olha como é que o outro lado, a ponta do outro lado, mexe muito. Na ponta dela mexe muito, só que do lado de cá você está mexendo praticamente nada. Isso é ser alavancado, ou seja, com pouquinho dinheiro você mexe com muito dinheiro. Então um contrato de mini índice
né? Como todos os derivativos, você tem um negócio chamado margem inicial. Essa margem inicial é uma quantidade, um valor monetário. Pode ser em dinheiro, pode ser em ações, pode ser em títulos públicos, pode ser em CDB, mas é um valor que representa uma fração do montante do contrato a ser negociado. Então, por exemplo, o mini índice futuro, mini índice Bovespa futuro, a bolsa pede uma margem inicial, ou seja, para você começar a operar, você tem que ter 1.920 no dia de hoje. Arredonda para R$ 2.000. Com R$ 2.000 você pode operar um mini contrato de índice. Só que olha como o índice fechou aqui a 54.200. Isso significa que um contrato de mini índice que você opera com R$ 2.000, na verdade você está movimentando R$ 54.200. É isso que significa ser alavancado. Com um pouquinho de dinheiro você movimenta muito dinheiro. E isso torna os contratos derivativos perigosos, porque você com pouquinho dinheiro está movimentando um caminhão de dinheiro. Ponto número 1. Ponto número 2. Eles são muito voláteis. O que significa volatilidade? Significa exatamente esse sobe, desce, sobe, desce. E como você está negociando com muito dinheiro, na verdade você pode estar ganhando ou perdendo muito dinheiro. Sua posição é alavancada. Você com um pouquinho de dinheiro você movimenta muito, ou seja, se o papel sobe muito, você ganha um caminhão de dinheiro. Agora, se o papel dá uma despencada, como aconteceu aqui, você perde um caminhão de dinheiro. Então você tem que ter um controle de risco muito grande. Primeira pergunta, só se pode operar o mini índice no home broker? Sim, só se pode operar mini índice no home broker. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Na verdade, não existe vantagem e desvantagem. O que existe é o seu tamanho para operar um índice grande, por exemplo. Imagina que se um mini índice está operando, está negociando, por exemplo, R$ 54.000, um índice pequenininho, né, um mini índice, um contrato de mini índice opera R$ 54.000, um índice grande você está operando R$ 540.000. A diferença é absurda. Tá certo? O mini índice você opera pelo home broker, paga uma corretagem pequenininha. O índice grande, você tem corretora até que hoje você consegue operar pelo home broker, mas a corretagem é enorme. Aí eles têm que te dar 80, 70, 80% de desconto na corretagem, senão você vai pagar, por exemplo, 4, 5 mil reais em cada giro que você fizer de corretagem. Muitas vezes você ganhou R$ 500, vai pagar R$ 4.500 de corretagem. E ainda fica negativo em 4 mil aí. Então a gente tem que dar um desconto muito grande, enfim. Então a praticidade de você operar o mini índice é muito grande. Você com um home broker você opera 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. O índice grande, obrigatoriamente você tem que operar frações de 5 contratos. O mini índice não, você opera um contratozinho que está tudo certo. Agora um ponto também que é fundamental vocês anotarem é o cálculo que se faz para a gente determinar ganhos e perdas. Eu vou escrever aqui na tela, aqui no chat. Você pega sempre o número de pontos vezes o número de contratos, 2, por exemplo, vezes 0,20, se for o mini índice. Tá certo? Por quê? Porque um contrato de mini índice tem um preço de 20 centavos. Um contrato de índice grande vale R$ 1. Então, número de pontos vezes número de contratos vezes 0,20 no caso do mini índice. Então, se eu estou operando 2 contratos,
E vamos fazer um cálculo aqui simples. Eu comprei, por qualquer motivo, nesse mercado tanto faz se eu compro ou se eu vendo primeiro. Não existe a figura de vender a descoberto, tá certo? Você, em contratos futuros, você não vende a descoberto. Você está se posicionando e sempre você tem uma liquidação entre o valor que você vendeu primeiro ou comprou primeiro, tanto faz, com o valor que você liquidou. Ou seja, nesse ponto aqui, por exemplo, vamos pegar esse movimentozinho aqui. Rompeu aqui os 54.450, eu comprei. Comprei 2 contratos com um objetivo. Ele tem uma resistência aqui, por exemplo, a 50 e... Vou botar aqui 55 mil pontos. Tipo, 55 mil pontos, não, é 54.500 pontos. 54.600 pontos. 54.600 pontos. Você comprou a 54.450 e vendeu a 54.600. Ou seja, você ganhou 150 pontos. Então você vai pegar 150 vezes... Quantos contratos você está operando? Vamos dizer 2 contratos? Então pega 150 vezes 2 vezes 0,2. Você ganhou 60 reais. Se você pegar 5 contratos, você ganhou 150 pontos. Operou 5 contratos, então 150 vezes 5 vezes 0,2, 0,20, né? Você ganhou 150 reais. Se você ganhou aqui 280 contratos, 280 pontos, você operou 3 contratos, então 280 vezes 3 vezes 0,2. Você ganhou 168 e assim por diante. Se você perdeu, perdi 300 pontos. 300 em 3 contratos. 300 vezes 3 vezes 0,20. Você perdeu 180 reais. Então sempre o número de pontos vezes o número de contratos vezes 0,20 para o mini contrato. Para o contrato grande é vezes 1. Então 300 pontos vezes 5 contratos vezes 1, ou seja, 300 pontos vezes 5, né? Você ganhou 300 pontos vezes 5 contratos do grande. Põe 300, enter, 5 vezes. Você ganhou 1.500 reais. A tela está travada no gráfico? Na minha tela aqui não está travada. Por enquanto eu estou só conversando. Quantos preciso ter? O que quer dizer isso? Quantos preciso ter? Aqui na corretora você depende de corretora para corretora, mas normalmente as corretoras para o mini contrato pedem dinheiro. Porque o valor é tão pequenininho, né? Então você tem que ter, para montar a posição, a bolsa pede R$ 2.000. Só que para você fazer day trade, aqui na corretora, você com R$ 600 você opera um mini contrato. Então você opera um mini contrato com R$ 600, ou seja, mais alavancado ainda, né?
com R$ 1.200 você opera 2 contratos, e assim por diante. Se você põe R$ 2.000, você pode operar 3 contratos. Agora, o ideal é sempre você pôr um pouquinho mais do que é solicitada nessa margem inicial. Porque se você perde alguma coisa, aí você já não pode mais operar. Então é sempre bom você estar operando um contrato, perde 600, põe R$ 1.000 lá. Ou eventualmente deixa os 2.000, porque se por acaso você quiser ficar, por qualquer motivo quiser ficar posicionado, você tem dinheiro para chamada de margem. Então você tem a margem inicial e depois você tem um outro negócio chamado ajuste diário. A ideia não é dar uma aula sobre derivativos, mas só para vocês saberem que se você fica posicionado de um dia para o outro, você tem um ajuste. Ou seja, se aqui, por exemplo, você comprou 54 mil pontos o mini índice, comprou um contrato de mini índice a 54 mil pontos, tá certo? Ou seja, fez 200 pontos em um contrato, 200 vezes 1 vezes 0,20. Então você ganhou R$ 40. No dia seguinte, o papel abre a 54.250 e você resolve ficar posicionado o dia inteiro e ele fechou 54.500. Então você compra 54, ele fechou 54.200. A diferença desse 54 para 54.200 vai ser creditado para você no dia seguinte, mesmo você estando posicionado. Ou seja, comprou ontem a 54 e virou comprado para hoje. Fechou 54.200. Esses 200 pontos foi creditado na sua conta hoje. Aí você não zerou, o papel fechou 54.500. Então conta a abertura, né, 54.200 para 54.500, você vai ser depositado mais R$ 300. No outro dia você perde R$ 300. Aí esse valor vai ser debitado. Então todo dia tem um ajuste diário. Ele acredita e ele toma, ele acredita e ele tira da sua conta. Isso chama-se ajuste diário. Todo contrato derivativo tem um ajuste diário para quem fica posicionado. Tá certo? Como é que você entra comprando ou vendendo esse índice? Da mesma forma que você entraria operando qualquer mini índice. Você tem aqui a sua boleta, põe lá WIN Q10, por exemplo, Q12. Tá certo? Quantidade de contratos. Aqui, olha. Espera aí. Deixa eu botar aqui assim que fica mais fácil. Então você põe aqui o código do papel, quantidade de contratos, preço start, compra a, sei lá, 54.200, tá certo? E manda bala, como se fosse uma ação, nada demais. Na hora de vender, você entra vendendo, tá certo? Em vez de você entrar comprando aqui compra, você entra vendendo. Então, por exemplo, F9 aqui você entra vendendo. Preço ativo, a mesma coisa. WIN Q10, WIN Q10 não, WIN Q12. Aí você comprou 2 contratos, você vai vender 2 contratos. Preços, sei lá, 54.400, você vendeu, botou lá. Beleza, mandou, enviou a ordem, pronto. Tranquilo. Tá certo? A vantagem do mini índice é que você pode operar pequenininho. E se você está começando, começa pequenininho. Eu tenho R$ 300 mil. Tudo bem, começa pequenininho. Começa com um contrato. Pô, mas o contrato não é nada. É sim. Você vai começar a aprender a operar.
Depois, se estiver operando um contrato, já pegou a manha, beleza. Entra comprando agora 5 contratos, 10 contratos, enfim. Aí devagarinho você vai aumentando. À medida que a sua experiência for aumentando, você pode ir usando mais. O dólar é menos volátil do que o dólar é menos volátil do que o índice. O dólar é um pouco mais tranquilo. Vencimento de índice futuro toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Então, junho, mês agora que nós estamos, quarta-feira mais próximo do dia 15. Quarta-feira mais próximo do dia 15, eu pego o calendário, eu vejo dia 13. 13 foi quarta, dia 14 foi quinta, sexta-feira foi 15. Então é quarta-feira mais próximo do dia 15. Então foi no dia 13. Então, maio, mês 6, mês par. Então, 13 de junho, junho, mês par quarta-feira mais próximo do dia 15 foi dia 13. Então, no dia 13 agora de junho, teve vencimento de opções. Agora, julho, que a gente muitas vezes chama de July, em inglês. Julho, em inglês. Por que a gente chama July? Justamente para não confundir com junho. Tá certo? Então, é junho e July. Julho. Mês ímpar, mês 7. Mês 7 não tem vencimento de opção. Não tem vencimento de índice. De opção tem, mas não tem vencimento de índice. Só meses pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Significa que são 6 vencimentos no ano. Só meses pares e sempre na quarta-feira mais próximo do dia 15. Se a quarta-feira mais próximo do dia 15 for feriado, a bolsa pode antecipar um dia, pode postergar um dia ou uma semana. Fica a critério dela, mas normalmente ela antecipa um dia, enfim, ela avisa sempre com antecedência. Tá certo? Quando cai fevereiro, mês par, caiu no carnaval. Eventualmente ela faz na quarta-feira de cinza, ou ela faz uma semana depois, faz uma semana antes. Ela sempre avisa. Beleza? E é exatamente igual ao mercado de bolsa, ou seja, day trade 20% e posição 15%. Prejuízo compensa lucro, lucro não compensa prejuízo. E não mistura com mercado à vista. Mercado à vista é uma coisa e opções é outra coisa, derivativos, se eu não me engano, também. Eu acho que no mercado à vista agora, não sei. Agora realmente não sei. Eu acho que pode. O que não pode é opção. Tem uma pergunta a ser respondida. Engraçado, agora você me pegou. Não lembro mais. Enfim, vou ficar devendo essa informação. Eu vou ver direitinho e passo para vocês sem falta. Estratégias operacionais. Mais alguma dúvida em relação a esses pontos aí? Estratégia operacional é super simples. Cara, depende. Eu vou pegar qual é o tempo. Vocês veem que eu sempre olho aqui gráfico de 60. Primeiro analiso o gráfico diário para começar. Depois eu entro no gráfico de 60 minutos. Quanto menor o gráfico, menor a probabilidade de ganho embutida nele. O que significa isso? Você não vai ganhar 1000 pontos num gráfico de 5 minutos. Então, gráfico de 60 minutos são grandes movimentos. Gráfico de 15 minutos são movimentos muito menores.
Ou seja, deu uma venda aqui, agora deu uma compra, agora deu uma venda, agora deu uma compra, deu uma venda, deu uma compra, deu uma venda. 60 minutos não. Grande movimento de queda. Segundo, isso aqui, isso que vocês estão vendo aqui, nos gráficos de 15 minutos, é isso aqui. Então, no gráfico de 60 minutos, no dia de hoje, o papel está derivando. O papel derivando não é para operar, seja derivativos ou não. Então, um gráfico que eu acho interessante também, quando o mercado está muito mexido, como hoje, né, muita sombra para cima, sombra para baixo, tá certo? O mercado, olha como é que anda ultimamente, muita sombra. Se eu pegar aqui movimentos anteriores, olha só como é que ele é mais tranquilo. Ele vai, sobe, vem, sobe. E aqui, ultimamente, ele tem estado muito mexido, significa que tem muita sombra superior, muita sombra inferior. Olha só como aqui ele já começa a ficar menos, com menos sombras, tá vendo? Olha só. Mais tranquilo. Olha só, derivando. Olha como é que ele deixa muitas sombras. Isso aqui é ruim. Agora, quando ele pega movimentos melhores, olha, super tranquilo, gráfico de 15 minutos. A estratégia, a mesma estratégia, enfim, que eu venho falando há bastante tempo. Pega aqui, por exemplo, você pega esse template, média de 3, exponencial, média de 8, simples, em azul. Aí você tem aqui o CCI de 9 períodos e o estocástico lento de 9,33. Você pode operar, por exemplo, gráfico de 5 minutos. Aqui, gráfico de 5 minutos. Quanto menor o gráfico, menos você vai ganhar aqui. Gráfico de 1 minuto. Olha só, o gráfico de 1 minuto você vai sofrer mais, ele é muito mais nervoso. Tá certo? O ideal é você operar ou gráfico de 5 minutos, dependendo do mercado. Ou seja, se ele está mais errático, opera um gráfico de 5 minutos. Menos do que isso, não acho interessante. Se o mercado está tranquilo, gráfico de 15 minutos, eventualmente até gráfico de 60 minutos. Mas vamos pegar aqui essas estratégias. Tá certo? Gráfico de 5 minutos, por exemplo. Estocástico é o primeiro a dar compra. Estocástico lento porque ele é um oscilador e ele tenta se antecipar ao movimento gráfico. E obviamente olha o gráfico em si. Ou seja, o mercado meio derivando, veio para baixo, fez aqui um pequeno harami, compra agressiva rompendo a máxima desse candle em 53.990, compra conservadora rompendo esse candle aqui com a máxima de 54.060. Mas olha só, o gráfico deu compra, beleza. O gráfico me diz que é para comprar rompendo aqui. A máxima do dia foi 54.060. Então vamos deixar aqui 54.060. O estocástico lento já me deu uma compra, já cruzou para cima. O CCI ele me dá uma compra quando ele rompe a linha 0 para cima. E ele vai me dar um stop quando ele rompe a linha 0 para baixo. Compra agressiva, né? Ou compra de virada, como se chama virada, por quê? Porque o índice vira para cima. Compra da virada, vira para cima, eventualmente ou invariavelmente o gráfico vai estar virando para cima também. Ou seja, rompeu a linha 0, dá uma compra. Mas olha só como é que o estocástico ele já me deu uma compra. O CCI está me dando uma outra compra agora. Eu gosto muito dessa operação aqui assim. Ou seja, eu tenho uma compra aqui rompendo 460 pelo gráfico. O
CCI me deu compra, estocástico me deu compra. Rompeu a média de 8 períodos, eu entro comprando. Eu entro comprando e eu vejo aqui, ou seja, rompeu 54,060. Isso aqui é uma compra extremamente conservadora. Mesmo assim, você passa um calorzinho. Tá certo? Ou seja, rompeu aqui, nesse candle aqui, ele já deu compra aqui, já deu compra aqui. Beleza, rompeu 0,60, comprei. Ele fez máxima aqui em cima nos 0,85. Realizou um pouquinho, comprei no 0,70, por exemplo, 0,70. Ele subiu 15 pontos, veio para baixo um pouquinho, 54,020. Ou seja, 50 pontinhos para baixo, que é tranquilo. Daqui a pouco ele vai, começa a subir. Ou seja, você comprou no 0,70, aí ele começa a subir, o que você faz? Começa a traçar uma linha de tendência de alta, ou seja, você comprou por aqui, ele fez um fundo aqui, já tinha um fundo anterior, beleza. Linha de tendência de alta. O papel vai indo, vai subindo, vem vindo, né? Vai olhando aqui as resistências que o ativo tem, para não ser pego de surpresa. Tá certo? Ele tá vindo, testou aqui, veio para baixo um pouquinho. Testou uma vez, ó, sombras superiores. Ou seja, de fato, quando ele rompeu essa linha de tendência de alta aqui, olha só, a primeira vez que ele fez um martelo aqui, uma estrela cadente, né? Junto com o candle anterior fez uma harami, que é figura de reversão, e depois vem para baixo com tudo. Ou seja, quando ele fez uma figura de reversão, rompeu a linha de tendência de baixa, rompeu a linha de tendência de alta, aí eu ponho meu stop aqui. Perdeu 270, eu pulo fora. Então eu comprei a 500 a 54,070 e saí aqui, por exemplo, a 54,250. Tá, se eu botar 260, que aí fica mais fácil, faço o cálculo. Ou seja, 260, pronto, você ganha 200 pontinhos aqui. Em quanto tempo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos, 45 minutos eu ganhei, tá certo? 200 pontos. Beleza, aí você paga, acho que a corretagem é R$1,50 por cada perna, ou seja, pagou R$3. Então olha só, você ganhou 200 pontos, menos... desculpa, 200 pontos. Você operou quantos contratos? Quando você está começando, operou um contrato mesmo. 200 vezes 1 vezes ponto 20. Você ganhou R$40. Desses R$40, você tira R$3. 1,50 na entrada de corretagem, 1,50 na venda. Tirou R$3 de corretagem, sobrou R$37. R$37 fez day trade, 20% menos. Você ganhou R$29,60. Se você fizer uma dessa por dia, depois de um mês você ganhou R$592. Você lembra que você teve que botar R$600 para operar um contrato de mini índice? Ou seja, você ganhou praticamente, sei lá, você ganhou 90%, 95% do valor depositado na corretora para operar o mini índice. Você botou R$600, tá certo? E ganhou 99%. Aí tem uma outra estratégia que é a média exponencial de 3 períodos. É uma outra estratégia. Ou seja, aqui a mesma coisa. Deu compra no estocástico lento, deu compra no CCI e deu cruzamento das médias. Não é simplesmente romper a média para cima. Nesse caso aqui, por exemplo, você não teria entrado nesse candle como você entrou
só com a média de 8, você teria esperado o rompimento e não mais nesse ponto aqui dos 54,060, você teria esperado o rompimento desse candlezinho aqui. Foi mais conservador, ou seja, não teria passado calor. Arredondando aqui 54,080, né, deixou de passar um calor, pagou 40 pontos para cima. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então você entrou comprando aqui, rompendo os 54,080, isso aí na mesma situação dos 260, vai. No final das contas a diferença é pouca. Eu poderia sair rompendo, a vermelha rompeu, a azul compra, a vermelha para baixo rompeu, vende? Pode. Mas aí você vai estar devolvendo muito mais, porque você não vai devolver nesse, você vai devolver nesse quando ele confirma o rompimento da média 3 com a 8 de cima para baixo. Então é sempre interessante você trabalhar com linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa. Tá certo? Aqui, por exemplo, fez sei lá, um Harami. Ou fez Harami, ou foi um padrão, ou foi uma tempestade à vista, mas venda agressiva. Rompendo 460. 460 é uma venda agressiva. O estocástico deu venda? Algum deles aqui deu venda? Não. Deixa eu botar aqui o... zero. No caso aqui, não sei porque que ele sumiu, mas enfim, no caso aqui... tá. Deu compra aqui. Nesse. E eu acabei entrando nesse pela média, pelo cruzamento das médias. Pelo gráfico, ele deu venda aqui nos 460. Deu venda pelo estocástico? Não. Deu venda pelo CCI? Não. Mas ele deu venda pelo gráfico em si puro. Tá certo? Quero ser conservador, ele aí espera um candle, veio um candle. O estocástico vendeu, CCI ainda não vendeu e as médias também não cruzaram. Mais um para o lado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, 9 períodos, CCI de 9 períodos. Ou seja, quando ele rompeu a média de 8 períodos, normalmente essa média de 8 períodos é o divisor das águas, tá? Rompeu a média de 8 períodos. Olha aqui, aí já deu venda no CCI, já tinha dado venda no estocástico. E aí você entra vendendo. É uma estratégia que você olha o gráfico, ou seja, você tem uma primeira sinalização gráfica e uma confirmação dos indicadores. Você não simplesmente opera só olhando o indicador. Você olha para o indicador para te dar os pontos, o que a gente chama de o disparo da ordem, tá? O gráfico já sinalizou que vem uma reversão, que está dando uma compra ou está dando uma venda. Aí você espera os indicadores darem o sinal, confirmarem na verdade o sinal. A sinalização já foi dada pelo próprio gráfico. Só que você espera a confirmação pelo cruzamento das médias 3 com 8 para ser extremamente conservador. Então primeiro o estocástico cruza para baixo, depois o CCI cruza para baixo. Quer uma entrada conservadora? Aí você usa o cruzamento das médias 3 com 8. Sempre tendo em mente que essa média em azul aqui, a média 8, por si só já é um divisor de águas. Quer ver? Eu vou tirar essa média 3. E eu vou mostrar mais um negócio. Né? Tem uma estratégia que eu gosto muito. Você limpa aqui, não tem nada. Eu ponho aqui média simples aritmética de 8. Só isso aqui. E linha de tendência de alta e de baixa. Rompeu para cima 8, compra. Sempre trabalhando com stop, né? E no caso aqui, o stop, nesse caso aqui, né, um stop interessante para o índice futuro, o mini índice, é você trabalhar talvez com 100 pontos, 150 talvez, porque você recupera rápido, 100, 150 pontos, você recupera rápido. Olha só, rompeu aqui, não deu compra, tem que fechar acima, fechou acima, comprou, beleza.
Passou o mesmo calorzinho, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Rompeu para baixo, você perdeu muito. Linha de tendência de alta. Aqui você tem que trabalhar muito mais com suporte e resistência, porque eles realmente passam a ter uma importância muito maior. Porque você tem só, e olha, não tem mais nada, tá limpo. Eu costumo dizer que isso aqui é andar em cavalo a pelo. Você tem só uma cordinha na boca do cavalo. Você tem só uma média e chicote, né? E para quem anda a cavalo sabe. Ou um chicotinho, ou então uma espora. Esse cavalo é bom, não precisa de nada disso. Como diz o outro, é só chamar o rei. Que ele vai, né? Rei, rei! Aí o cavalo já anda. Chamar o rei. Então isso aqui é uma estratégia também que é muito interessante, porque você abstrai de tudo que é informação e fica basicamente olhando o gráfico e olhando o movimento gráfico, ou seja, te toma mais atenção, mas não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. São várias modalidades aqui que eu estou mostrando para vocês. Alguma dúvida? Então, na verdade, o ponto fundamental é vocês estarem começando. Começa com um contrato do mini índice. Isso aqui é mais ou menos que nem andar de bicicleta. Tá certo? E tem uma outra estratégia que é a mesma. A única coisa que eu botei aqui foi a média de 21 períodos, que também é um divisor, atua muito como suporte e resistência. Então tem cliente que usa, eu já usei mais, hoje em dia já não uso. Na verdade, essa média em azul passa a ser a média, por exemplo, que eu uso das bandas de Bollinger. No caso aqui, essa média vermelha. Essa média de 20 períodos já atua muito com média de 21 dentro da estratégia das bandas de Bollinger. Ou seja, 20 para 21 não vai fazer diferença. Então, eu já uso ela de uma outra forma. Mas para giro curto, eu prefiro não olhar essa média. Tem alguns clientes que olham, enfim, pediram para pôr. Ou seja, quanto mais simples for a estratégia, melhor ela funciona e melhor você enxerga, né, ponto de entrada, ponto de saída, e tenta no máximo ser o máximo possível objetivo e não subjetivo. A ideia do gráfico é que você deixe a subjetividade de lado e foque na objetividade. Tá certo? Se ninguém tem mais pergunta, vamos ficando por aqui e mãos à obra. Comecem operando. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima.